A maioria está aplicando errado o princípio de agir como se já tivesse vencido, e por isso continua perdendo dinheiro em silêncio. Eles interpretaram postura como teatro. Confundiram convicção com performance. E o mercado percebe essa diferença em segundos. Agir como vencedor não é falar alto, exagerar confiança ou forçar autoridade. Isso é insegurança fantasiada de grandeza. O verdadeiro erro não está em tentar crescer, está em tentar parecer maior do que é antes de sustentar identidade interna. Neste vídeo, vou revelar o mecanismo psicológico que separa o vencedor inevitável do ambicioso performático. Se você quer operar no nível onde postura se transforma em vantagem real, então permaneça. Porque aqui não falamos de aparência. Falamos de estrutura interna. O erro superficial começa quando o ambicioso entende e haja como se já tivesse vencido como um convite à encenação. Ele ajusta o tom de voz, endurece a postura, amplia promessas, fala como se já estivesse no topo, mas internamente ainda negocia com dúvida. Essa incoerência é sutil e fatal. O mercado tem um radar invisível para exagero. Investidores sentem quando alguém está tentando impressionar em excesso. Parceiros percebem quando confiança soa ensaiada demais. Clientes detectam urgência disfarçada de autoridade. Não é o que você diz, é a energia por trás do que diz. Quando alguém tenta parecer maior do que é, acaba revelando exatamente o contrário: necessidade. E necessidade é fraqueza estratégica. A necessidade de aprovação. A necessidade de provar valor. A necessidade de convencer rapidamente. Quem já consolidou identidade não precisa convencer. Ele comunica. Ponto. Observe reuniões corporativas. O mais seguro raramente é o mais expansivo. É o mais preciso. O que fala menos. O que escuta mais. O que não reage à mínima contestação. Aqui está a diferença brutal. O performático busca validação. O vencedor consolidado sustenta padrão. E o padrão é silencioso. Se você já percebeu que talvez tenha exagerado postura em algum momento para compensar insegurança interna, esse é o momento exato de amadurecimento estratégico. Reconhecer isso não diminui você, fortalece sua estrutura. E se essa análise já expôs algo que poucos têm coragem de admitir, então registre isso agora mesmo nos comentários com uma única palavra: estrutura. Porque antes de parecer vencedor, você precisa se tornar estruturalmente inevitável. Napoleão Hill jamais ensinou atuação. Ele ensinou consolidação interna. Quando fala sobre fé e autossugestão, ele não está incentivando encenação pública, está orientando construção de identidade mental tão sólida que o comportamento externo se torna consequência natural. A maioria lê haja como se já tivesse vencido e imagina comportamento expansivo. Hill falava de convicção silenciosa. Existe uma diferença abissal. Fé, no contexto estratégico, não é emoção elevada. É decisão consolidada. É ausência de negociação interna. Quando a mente deixa de discutir o próprio objetivo, o comportamento se estabiliza. E estabilidade transmite autoridade. Autossugestão não é repetir frases para impressionar o ambiente. É alinhar o subconsciente a uma identidade futura até que ela pareça natural. O vencedor verdadeiro não performa vitória. Ele internaliza padrão. Preste atenção a isso. Você não age como se fosse rico para convencer os outros. Você age como alguém que já decidiu que escassez não o define. Essa decisão altera postura, escolha de oportunidades, tolerância a desrespeito e padrão de negociação. A diferença entre performance e identidade é simples. A performance oscila. A identidade sustenta. Quem performa confiança reage quando é questionado. Quem consolidou identidade permanece firme. E é aqui que muitos falham. Eles querem evidência antes de consolidar identidade. Hill ensinava o contrário. Consolide identidade primeiro, a evidência seguirá. Se essa inversão lógica já mudou sua percepção sobre o princípio, então deixe um like neste vídeo. Não como gesto superficial, mas como marca de que você está disposto a operar com consciência estratégica, e não com entusiasmo vazio. Porque o segredo não está em parecer vencedor. Está em tornar-se inevitável antes do reconhecimento. Existe uma linguagem que antecede qualquer palavra. O corpo comunica antes da boca. A energia comunica antes da explicação. E é nesse nível que a diferença entre performance e identidade se torna visível. A postura verdadeira não é rígida, é estável. O olhar não é agressivo, é firme. O tom não é elevado, é controlado. A linguagem corporal de quem já decidiu internamente não busca aprovação no ambiente.
Microexpressões revelam insegurança com precisão brutal. Um sorriso forçado dura milissegundos a mais que o natural. Um movimento de mão excessivo denuncia tensão. Um discurso rápido demais entrega necessidade de convencimento. Quem tenta provar valor investe energia em convencer. Quem já consolidou identidade investe energia em direcionar. Observe líderes que realmente sustentam autoridade. Eles não falam com urgência. Não explicam excessivamente. Não defendem cada detalhe. Eles estabelecem posição e aguardam. Porque a convicção interna elimina a necessidade de persuasão desesperada. Aqui está um teste simples. Se você sente ansiedade quando é questionado, ainda está defendendo uma posição. Se permanece calmo quando é questionado, você está sustentando identidade. A performance precisa ser confirmada externamente. A identidade é autossuficiente. E isso altera completamente a forma como o mercado reage a você. Pessoas seguem estabilidade. Resistências diminuem diante da consistência. Confrontos perdem intensidade quando encontram firmeza silenciosa. Você percebe agora que o verdadeiro agir como se já tivesse vencido não é atitude expansiva, é alinhamento interno que elimina ruído externo. Quando identidade e comportamento se alinham, autoridade deixa de ser esforço. Torna-se consequência. E consequência consistente constrói respeito duradouro. O mercado não reconhece identidade imediatamente. Primeiro, ele testa. É aqui que a maioria se trai. Quando você decide internamente que venceu, antes da evidência, o ambiente reage com pressão. Questionamentos surgem. Críticas aparecem. Propostas inferiores são apresentadas. O objetivo dessas situações não é destruir você. É verificar se sua convicção é real ou encenação. O falso vencedor reage para provar. Ele entra em debates desnecessários. Ele eleva o tom. Ele tenta reafirmar superioridade. Cada reação expõe a fragilidade da identidade. O vencedor legítimo sustenta padrão. Ele não aceita condições desalinhadas. Não diminui preço por desespero. Não aceita desrespeito por validação. Ele pode perder uma oportunidade, mas não perde coerência. E essa coerência é observada. Existe um fenômeno silencioso que poucos percebem. Quando você mantém padrão sob pressão, o ambiente se reorganiza ao seu redor. Pessoas ajustam postura. Propostas melhoram. Resistência diminui. Não porque você forçou, mas porque você não cedeu. A identidade consolidada gera filtro. E filtro elimina situações incompatíveis. Talvez você já tenha reduzido seus padrões para manter aparência de progresso. Já tenha aceitado um acordo abaixo do ideal para evitar desconforto momentâneo. Isso é performance tentando sobreviver. Convicção verdadeira suporta desconforto temporário para preservar alinhamento de longo prazo. Lembre-se, o mercado testa antes de premiar. Se sua postura desmorona durante o teste, o reconhecimento recua. Se sua postura permanece intacta, o reconhecimento eventualmente se aproxima. A diferença não está na intensidade do seu discurso. Está na estabilidade da sua decisão. Aqui está o mecanismo oculto que quase ninguém explica com clareza. Identidade vem antes da evidência. Sempre. A maioria acredita que precisa conquistar resultados para depois consolidar postura. Mas esse raciocínio mantém a mente dependente de validação externa. E dependência externa enfraquece posicionamento. O verdadeiro processo é invertido. Primeiro, você decide quem é. Depois, age consistentemente com essa decisão. Só então os resultados começam a refletir essa coerência. Não se trata de fantasia. Trata-se de padrão comportamental. Quando você internaliza que opera em determinado nível, suas decisões mudam. Você recusa oportunidades desalinhadas. Ajusta a forma como negocia. Reduz a necessidade de agradar. Elimina a urgência exagerada. Essa coerência repetida altera a percepção. E percepção altera oportunidades. Identidade sólida cria filtro automático. Você passa a agir com naturalidade no padrão escolhido. Não existe esforço teatral. Existe alinhamento. E esse alinhamento se manifesta nos detalhes. Na calma ao dizer não. Na firmeza ao manter preço. Na serenidade ao enfrentar rejeição temporária. Quem ainda não consolidou identidade tenta compensar com barulho. Quem já consolidou, sustenta silêncio estratégico. Aqui está a verdade que poucos suportam. Se você ainda precisa convencer as pessoas de que está crescendo, provavelmente não internalizou seu próprio crescimento.
O vencedor inevitável não anuncia, ele constrói. Repare como isso muda o foco. Em vez de perguntar como pareço maior, você passa a perguntar: minha decisão está alinhada com o padrão que escolhi. Essa mudança redefine sua postura, sua energia e sua consistência. Identidade precede reconhecimento. Reconhecimento apenas confirma o que já está consolidado internamente. E quando essa consolidação acontece, você deixa de correr atrás de validação e começa a atrair respeito. Vamos tornar isso concreto. Existem dois tipos de líderes que o mercado observa com precisão cirúrgica. O primeiro fala como gigante antes de sustentar estrutura. Ele projeta grandeza prematuramente. Anuncia planos grandiosos. Amplifica previsões. Busca admiração rápida. Durante um curto período, impressiona. Mas quando a primeira pressão real aparece, números contrários, críticas públicas, atrasos, sua postura oscila. A confiança performática racha. E o mercado retira crédito com a mesma velocidade com que ofereceu atenção. O segundo consolida a identidade antes da exposição. Ele ajusta bastidores. Ele se desenvolve em silêncio. Ele filtra parceiros antes de ampliar discurso. Quando começa a se posicionar externamente, sua convicção já está estabilizada. A pressão inicial não altera comportamento. A crítica não provoca reação exagerada. O crescimento se torna progressivo e sustentável. O primeiro busca validação como combustível. O segundo usa convicção como base. Ao longo da história empresarial, casos de ascensão sólida sempre revelam padrão semelhante. Disciplina antes de exposição, coerência antes de marketing, identidade antes de autopromoção. Já as quedas rápidas costumam nascer da necessidade de parecer maior antes de ser estruturado. O mercado não pune ambição. Ele pune incoerência. Você pode até performar grandeza por algum tempo, mas sustentação exige alinhamento interno real. A pergunta que poucos se fazem é simples: estou construindo bastidores ou construindo aparência? Porque aparência cria expectativa. Estrutura cria sustentação. E quando expectativa cresce mais rápido que estrutura, a queda se torna quase inevitável. O verdadeiro segredo da postura vencedora não é impressionar. É resistir ao teste do tempo sem alterar padrão. Postura inabalável não nasce do acaso. Ela é construída deliberadamente. Primeiro, elimine a dependência de validação. Se suas decisões ainda são influenciadas pela necessidade de aprovação externa, sua identidade está fragmentada. O vencedor consolidado consulta princípios, não aplausos. Segundo, reduz a exposição desnecessária. Quem fala demais antes da hora entrega energia em troca de atenção. Foco estratégico exige silêncio seletivo. Nem todo progresso precisa ser anunciado. Nem todo plano precisa ser compartilhado. Terceiro, alinhe comportamento diário ao padrão escolhido. Se você afirma operar como alguém de alto nível, suas pequenas decisões precisam refletir isso. Pontualidade. Compromisso com acordos. Controle emocional em críticas. Consistência na execução. Quarto, pratique autossugestão estratégica. Não como repetição motivacional vazia, mas como reforço silencioso de identidade. Declare para si mesmo quem você decidiu ser, e haja de acordo, mesmo quando ninguém está observando. A inevitabilidade não nasce do entusiasmo. Nasce da repetição coerente. Quando identidade e comportamento se alinham todos os dias, postura deixa de ser esforço. Torna-se padrão automático. E padrão automático transmite algo que não pode ser fabricado: estabilidade real. Você não precisa parecer maior. Precisa tornar-se mais sólido. Quando a solidez vem antes da exibição, o reconhecimento deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. Existe um destino inevitável para quem confunde arrogância com convicção, exposição. Pode demorar semanas, meses ou anos, mas o ambiente sempre testa a coerência. E quando encontra diferença entre discurso e estrutura, retira respeito de forma silenciosa. A postura do vencedor não é ruído, é consistência. Quem anuncia vitória antes de sustentar identidade cria expectativa superior à própria base. E expectativa sem base produz desgaste. Aos poucos, convites diminuem, propostas enfraquecem, influência evapora. Não há anúncio público de fracasso, há apenas redução progressiva de relevância. Agora compreenda o oposto. Quando identidade é consolidada antes da evidência, o reconhecimento pode até atrasar, mas ele chega com estabilidade.
Porque o mercado não responde à fala, responde à coerência repetida. A verdadeira pergunta não é se você já venceu, é se sua identidade suporta a vitória quando ela chegar. Porque sem estrutura interna, crescimento vira risco. Com estrutura interna, crescimento vira consequência. E aqui está a prova final da postura. Você age da mesma forma quando ninguém está observando? Agora, se realmente compreendeu este segredo, responda-me com precisão. O que sustenta a autoridade a longo prazo? Projeção ou coerência? Escreva sua resposta nos comentários. Poucos entendem essa distinção de forma estratégica. E menos ainda conseguem aplicá-la quando o teste começa. Inscreva-se para continuar aprofundando princípios que a maioria interpreta superficialmente. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa construir estrutura antes de construir aparência. A resposta certa revela maturidade estratégica. A errada revela pressa.